sobre mitologia grega. Pois é, essas histórias maravilhosas que nos chegam até hoje através de Homero, de Ésquilo, de Sófocles e de tantos outros escritores maravilhosos, né, que contaram não apenas histórias, mas verdadeiros mitos. E esses mitos, eles são absolutamente imantados de significado, de conteúdo iniciático, né? Algo que atravessou os tempos, porque trazem dentro, no sentido oculto daquela história, ensinamentos muito profundos. Então nós vamos estudar uma história hoje e vocês vão perceber o quanto é importante nós entendermos exatamente o que essas histórias querem nos dizer. Nós vamos falar sobre o mito de Teseu e o Minotauro. Pois é, Teseu, ele era absolutamente adorado pelo seu povo, pela sua bravura, porque era um grande aventureiro, né? E ele era filho do rei de Atenas, do rei Egeu. Então era um grande ateniense, uma pessoa, um exemplo para todos. E Atenas, naquela época, estava em guerra contra Creta, uma ilha da Grécia, onde o rei de Creta, o rei Minos, era quem governava aquela ilha. E o rei Minos, ao lado de Pasífae, sua esposa, naquela ocasião havia recebido um presente, né, de Poseidon, que era um touro maravilhoso, lindíssimo. E Poseidon deu o presente de uma forma meio estranha. Deu o presente para que esse presente fosse sacrificado, né, para ele. Então, que presente é esse? Não vai se entender, né? O fato é que Minos ele criou um verdadeiro apreço pelo animal. Ele gostou muito do animal e não sacrificou coisa nenhuma. Ficou com o animal. Poseidon, muito bravo, né? Falou, puxa vida, né? Vaidoso. O que Poseidon fez? Lançou um feitiço sobre Pasífae, a esposa de Minos, para que Pasífae se apaixonasse pelo touro. E isso aconteceu. Pasífae ficou tremendamente apaixonada pelo touro, a ponto de criar assim uma espécie de carcaça, né, de uma fêmea, e entrar dentro dessa carcaça para ter relações com o touro. Olha que coisa absurda. E foi isso que aconteceu. Dentro da carcaça ela teve relações com o touro e acabou engravidando, dando à luz um ser absolutamente horripilante, que era o Minotauro, né? Metade homem com uma cabeça de touro, uma coisa horrível, uma verdadeira aberração. Minos, quando viu o garoto, ficou horrorizado, né? E pediu a Dédalo que criasse um labirinto gigantesco no palácio lá, onde as pessoas que entrassem ali encontrariam muita dificuldade de sair, porque as portas iam mudando de lugar, os caminhos iam mudando automaticamente, a pessoa ficaria presa, e ele ia colocar dentro daquele labirinto o próprio Minotauro, o filho de Pasífae com aquele touro, né? Fruto daquela traição absurda. Muito bem, isso foi o que aconteceu. Dédalo, pai de Ícaro, né, da história de Ícaro, que voava, que construiu as asas, tal, construiu esse labirinto para Minos. Ok, Creta estava em guerra contra Atenas, e Creta venceu a guerra. Então, o que o rei Minos impôs de castigo para os atenienses? Ele exigiu que os atenienses enviassem de 7 em 7 anos 7 jovens, 7 garotos e 7 garotas para entrarem dentro do labirinto em sacrifício. Muito bem. Isso aconteceu no primeiro ano, deixou todo mundo horrorizado. No segundo ano, muitas mães chorando, né? No terceiro ano, Teseu falou, opa, não, dessa vez eu vou junto. E se enfiou entre os rapazes e foi a Creta para entrar dentro desse labirinto, disposto a matar esse Minotauro que se alimentava dos jovens, né? Muito bem. Quando ele chegou em Creta, ele conheceu Ariadne. Ariadne apaixonou-se perdidamente por ele. Ariadne deu a ele uma espada
e disse que eu o ajudaria a entrar dentro do labirinto. E ele perguntou, de que forma? Ora, eu vou te dar um novelo, você vai entrar segurando por esse novelo dentro do labirinto, você mata o Minotauro com essa espada, que é uma espada mágica, e depois você sai pelo mesmo caminho, você vai saber fazer o caminho de volta, porque você vai estar sendo guiado por esse novelo que eu vou estar segurando do lado de fora. Ele achou o plano muito bom e pôs em prática. Junto com Ariadne, segurando o seu novelo, entrou dentro do labirinto, encontrou o Minotauro, matou o Minotauro com um golpe só na cabeça, né? De espada, porque ele era um grande guerreiro, um bravo guerreiro, e saiu com segurança do labirinto. Uniu-se, portanto, a Ariadne. E juntos saíram da ilha. Depois muitas coisas aconteceram, né? Porque a mitologia grega não para, o negócio vai. Muito bem, vamos tentar entender o que essa história quer nos mostrar, o que esse mito quer nos revelar, o que está por detrás de tudo isso, qual é o conteúdo iniciático, né, desse episódio de Teseu e o Minotauro. Muito bem. Se nós partimos do princípio que todas essas histórias fazem referência à natureza humana, aquilo que nós somos, ao nosso mundo interior, às lutas e combates que nós temos diante da nossa existência, em busca da nossa transcendência, nós poderíamos dizer o seguinte, que o labirinto, nada mais é do que a mente humana. Qual outra instância ontológica, ou seja, outra instância do ser, poderia ser melhor representada por um labirinto do que a mente? Porque a mente é um verdadeiro labirinto, um labirinto de Dédalo mesmo, daqueles que a gente entra e tem muita dificuldade para sair e fica preso na realidade mental. Nós vivemos presos na realidade mental com as nossas identificações, com a experiência, com os desejos, com as necessidades, com tudo aquilo que nos coloca na condição de escravos dessa realidade. E para sairmos dessa realidade, portanto, nós precisamos de uma ajuda, de um novelo. O que representa um novelo? Eu acho que a melhor explicação para o novelo é o conhecimento. Porque através do conhecimento, sim, você consegue encontrar a saída, né, da instância mental. Você consegue encontrar a saída e as respostas que existem dentro da gente, no âmago do nosso ser. Então é isso. E quando a gente consegue sair, o que a gente reencontra? A gente reencontra a nossa própria alma, a nossa própria realidade, a nossa própria essência. E isso está simbolizado na pessoa de Ariadne, com quem nós nos unimos. Existe um conúnctio, existe uma união com a nossa verdadeira natureza, com a nossa ânima, usando o termo junguiano, né? Então nós nos unimos com a nossa alma, nós nos tornamos pessoas vivendo dentro da realidade daquilo que somos, nós acordamos, nós despertamos quando conseguimos sair dos labirintos da mente. E o que é esse Minotauro? Esse Minotauro é a representação do arquétipo da nossa sombra, de tudo aquilo que está no nosso inconsciente, que precisa ser destruído, ser enfrentado. Nós precisamos ressignificar todo esse material obscuro representado pelo Minotauro, que representa a nossa sombra. Tudo aquilo que a gente viveu e que a gente não conseguiu, de certa forma, processar, digerir, e acabou sendo inconscientizado, empurrado para debaixo dos tapetes da alma, as nossas frustrações, as nossas revoltas, as nossas humilhações, as nossas indignidades, enfim, tudo aquilo que foi abastecido por combustíveis emocionais,
que estão imantados de significado e que criam todos os nossos condicionamentos, né? Todas as nossas respostas emocionais sofrem a influência desse minotauro, dessa coisa horrível que existe no nosso inconsciente. Então é isso, o grande herói que somos nós, temos que entrar, primeiro matar esse minotauro, primeiro através do perdão, da compreensão, da aceitação, da ressignificação de tudo isso, e depois sairmos da escravidão da mente a partir de um processo constante de descondicionamento, nos descondicionar de tudo aquilo que nós criamos com crenças, valores, enfim, com todo esse programa. A mente é um programa, só isso. Então nós vamos destruir esse programa e vamos encontrar com a nossa verdadeira natureza que nos espera ali do lado de fora, ok? Eu espero ter contribuído para a elucidação do significado oculto, iniciático, desse mito maravilhoso que está até hoje entre a gente aí sendo estudado. Espero poder falar de outros mitos, ok? Até o próximo vídeo.